Olá, gente. Hoje nós vamos estudar sobre coluna vertebral. É a primeira aula de uma série de aulas que vão ocorrer sobre o sistema esquelético humano. Falando de coluna vertebral, que é um assunto muito importante, nós podemos destacar a seguinte classificação. Se você observar aqui na imagem, a coluna vertebral ela é constituída por vértebras cervicais, ok? Estão localizadas nessa parte aqui superior. Vértebras torácicas, que estão aqui localizadas. Vértebras lombares, que estão nesta região aqui, lombar. As vértebras sacral e as vértebras do cóccix, bem aqui, ok? É importante enfatizar que estas vértebras elas protegem a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Além disso, é ela que acaba suportando todo o peso corporal. E sobre isso, destaque para as vértebras lombares. Elas são maiores e elas que vão suportar todo o peso corporal. Por esse motivo, elas apresentam-se desse formato maior, se comparado às demais vértebras do corpo. No próximo slide, aqui vamos aprender o nome de cada uma destas vértebras, ok? As vértebras nessa região superior, nós vamos chamar de vértebras cervicais, e elas são um total de 7 vértebras cervicais. Nós vamos chamar a primeira vértebra cervical de C1, a segunda C2, a terceira C3 e assim por diante até a C7. Logo abaixo nós vamos encontrar a região torácica, que vai ser constituída por 12 vértebras torácicas. Elas vão de T1 até T12. Então você vai ter a T1, T2, T3, T4, T5 até T12, constituindo dessa forma 12 vértebras torácicas. Abaixo dessas 12 vértebras torácicas, nós vamos encontrar as vértebras lombares. As vértebras lombares são constituídas por 5 vértebras e elas vão de L1 a L5. Logo abaixo, nós vamos encontrar as vértebras da região do sacro. Neste caso, são 5 vértebras sacrais. Elas vão de S1 a S5. E por último, nós temos as vértebras do cóccix. Elas são um total de 4. Não está aparecendo na imagem, mas são um total de 4 vértebras que são constituídas as vértebras do cóccix. É importante dizer que as vértebras cervicais, torácicas e lombares, elas são separadinhas uma das outras, e entre elas tem discos intervertebrais que nós vamos ver mais à frente. As vértebras do sacro e do cóccix, elas estão unidas. No início da vida, né, assim quando o ser humano nasce, elas são separadinhas, tanto a vértebra da região sacral quanto a vértebra da região do cóccix. No entanto, no início da vida adulta, elas acabam sofrendo o processo de união, formando um único osso. Nós temos então, na região sacral, no início da vida adulta, 5 vértebras fundidas e 4 vértebras fundidas da região do cóccix. As outras nós chamamos de independentes, ou seja, elas são separadinhas umas das outras. Nesse contexto, nós temos então aí 33 vértebras na coluna vertebral. A coluna vertebral é constituída por 33 vértebras.
vamos ver aqui o próximo slide. O próximo slide já é um resumo de tudo aquilo que eu já falei. Vamos dar uma olhada aqui nesse quadro. Ele diz assim, que as vértebras cervicais são um total de 7. Elas estão localizadas no pescoço, sendo que a primeira, olha, importante, não falei, mas aqui está mostrando que a C1, a vértebra cervical número 1, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de Atlas. E a C2, ela recebe nome especial também. Nós chamamos ela de Axis. Isso ocorre devido a elas favorecerem o movimento do crânio. Então, são duas vértebras importantes para esse movimento. E aí, por esse motivo, elas vão receber o nome de Atlas e Axis, C1 e C2, respectivamente. Na região torácica, nós vamos encontrar 12 vértebras torácicas que vão se articular com as costelas. Cada vértebra torácica recebe duas costelas na região posterior. Ou seja, se eu tenho 12 vértebras torácicas, logicamente eu vou ter 24 costelas, ou 12 pares de costelas. A região lombar é constituída por 5 vértebras lombares e elas são maiores porque elas suportam todo o peso. A região sacral são 5 vértebras, são chamadas sacrais, são separadas no nascimento e fundem-se mais tarde formando um só osso. É um importante ponto de apoio para a cintura pélvica. Você tem logo abaixo, na última porção da coluna vertebral, a região do cóccix, que é constituída por 4 vértebras coccígeas, que, como as sacrais, se tornam unidas em um osso único no início da idade adulta. No próximo slide, vamos lá. Aqui está em destaque chamado disco intervertebral, que eu falei para vocês. Estas vértebras, tanto da região cervical, torácica e lombar, elas vão estar separadas. E existe uma estrutura cartilaginosa que vão separar estas vértebras uma das outras. Então, a vértebra ela não se encosta uma na outra. Falando com exceção do sacral e do cóccix. Elas não vão encostar uma na outra. E entre elas, nós vamos ter o chamado disco intervertebral. Aqui, você está me acompanhando aqui na imagem. São vários discos intervertebrais que você vai ter ao longo desta coluna, ok? Então, o disco intervertebral está aqui e ela é formado por um tipo de tecido cartilaginoso. Este disco impossibilita a tocar uma vértebra, um osso no outro, ok? Sabendo do disco intervertebral, nós vamos agora partir para as curvas. Se você observar a coluna vertebral, ela é constituída de várias curvas. No total são 4. E isso ocorre fisiologicamente, isso é natural. A coluna vertebral ela não é retinha. Você tem a primeira curvatura que vamos encontrar aqui na região cervical. A segunda curvatura nós encontramos na curvatura torácica. Temos a terceira curvatura, que é a curvatura lombar. E a quarta curvatura, que é a curvatura sacral. Essas curvaturas parece assim, olhando de perfil, parece ser algo até não natural, né? Parece ser algum tipo de deformidade da coluna, mas isso daí é natural.
É natural que a coluna tenha essas curvaturas. O que não seria natural é ela não ter, ok? Então, gente, ficamos por aqui. Esta aula, ela tem essa parte resumida e mais para frente nós vamos assistir as outras aulas que vamos terminar e culminar no fechamento de toda a anatomia. Então, para você não perder a próxima aula, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, tá? Até a próxima, tchau.